O nosso amigo LS, abraço para você, Felipe Santos, estamos junto. O José Cosme, grande amigo Jonas, meu telefone bugou, tive que arrumar meu zap, preciso que me adicione lá no grupo. Deixa comigo, meu parceiro, deixa comigo. Manuel Marques, o Bahia já tem 9, o Del, para que contratar? Usar o Juan Pablo, Forquinha liso, temos jogadores que podem tranquilamente jogar. Cara, ô Emanuel, e quantas vezes a gente falou isso aqui, Emanuel? Quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas vezes? Às vezes você traz Nestor, às vezes você traz Michel Araújo, às vezes você traz qualquer outro jogador, e o cara que vai resolver os seus problemas, ele tá ali, pô, querendo oportunidade, querendo jogar, sabe? Quantas vezes a gente bateu aqui, cara, dá minutagem pro Juan Pablo, pô. Olha um pouco mais pro Del, sabe? Dá minutagem, leva o cara para viajar, insere esses jogadores dentro desse contexto aí de profissional, para ele se acostumar a viajar como profissional, a se acostumar a dividir quarto com jogadores profissionais, para que em 2026 eles iniciem aí, efetivamente como profissional ajudando o Bahia, né? Enfim, tá aí. Eu concordo plenamente com vocês. O Del se movimentando, buscando, sabe? O Jota também fez uma excelente partida, o Forquinha é lisíssimo. O Forquinha é muito liso, não é à toa que ele era considerado uma das grandes revelações da base do Corinthians, e o Juan Pablo é fora da curva. Aí você fica nessa de, porra, mas o Juan Pablo tem 17 anos. Dane-se que ele tem 17 anos. Bota ele pra jogar, porra. Bota ele pra jogar. Ele com 17 anos joga muito mais do que qualquer um jogador aí de 24 ou 25 anos, pô. Joga muito mais. Então esse medo que às vezes tem de botar o moleque pra jogar, mas pode queimar o jogador. Lógico, pô, se você botar o Juan Pablo pra jogar 10 minutos no Maracanã contra o Fluminense na última rodada, vai no vaga pra fase de grupo, é sacanagem, pô. Aí é sacanagem. Mas se tu botar ele em jogos assim, em jogos em casa, se tu botar o moleque para resolver problema, é sacanagem, que tu vai jogar o peso de resolver uma questão nas costas de um jogador de 17 anos. Mas você inserindo ele aos poucos, você inserindo ele dentro desse contexto aí profissional, é de extrema importância. É de extrema importância, tá? Vamos ler aqui, galera, aqui, ó. O Enan Farias, a verdade é que o Bahia tem uns 8 jogadores que poderiam ter bastante oportunidade no time principal. O José Cosme, ele bota, Juan Pablo joga muito, gostei muito do zagueiro Luiz Gustavo e do Fred. O porquê que o Luiz Gustavo no passado não conseguiu jogar? Gente, eu conheço o Luiz Gustavo aqui do Rio de Janeiro. É um baita zagueiro, jovem, físico avantajado, ele sabe sair jogando muito bem. Não conseguiu jogar, teve jogo que ele improvisou o Rezende, pô. Teve jogo que ele preferiu improvisar o Rezende do que botar o Luiz Gustavo. E hoje, mais uma vez, o moleque entrou e deu conta do recado, né? Vamos lá, o Nenel botou, começou a brincadeira para 2026, vamos para cima dele, JS, vamos que vamos, Nenel. Abraço, irmão. O Ralf Schwartz, ele bota aqui, Jota muito bem, Del lutador, Juan Pablo atropelando, Pedrinho e Alexandre da base tem futuro, Forquinha liso, Fred tranquilo, Luiz Gustavo meio nervoso, Marcos Vitor tranquilo, laterais ok. Sim, cara, eu acho que o único jogador mesmo, o Ralf, que João Paulo seguro, qual é, irmão? Não achei não. Ralf, pô, desculpa. Eu não achei ele seguro, não. Só nisso é que eu discordo de você. Eu não achei ele seguro, não. Eu achei o João Paulo bem pesado. Bem pesado, tá? O cara lá da transmissão, ele falou, né, o comentarista, de que o chute do jogador e tal, eu falei, cara, aquele chute ali foi foda. Pra pegar aquele chute ali, mas só que ele não teve nem poder de reação, ele nem quis ir na bola. Então eu tô achando ele fora de ritmo, eu tô achando ele muito pesado, sim, o João Paulo. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque tem muita coisa ainda por acontecer. Achamos o substituto pro Everton Ribeiro. Jota joga muito. Bota aqui o Lucas. Boa noite, Jonas. Vamos pra cima. Valeu a voz do Planalto. Abraço pra você. Aqui, ó. O Pedro bota aqui, ó. Eu achei o João Paulo fora de entrosamento. Eu não digo nem de entrosamento, cara. Eu acho que ele tá pesado. Eu acho que ele tá sem ritmo, ele tá sem elasticidade, tá sem reflexo. Tá? E isso conta muito pra um goleiro que não vem jogando, né? Por mais que ele venha treinando constantemente, por mais que ele venha... enfim, no dia a dia treinando ali, mas ele não vem jogando e, consequentemente, ele perde ritmo de jogo, Pedro. Eu acho que não é entrosamento, eu acho que é ritmo de jogo. Tá? Eu achei ele realmente bem sem reflexo, pesado, sabe? Não gostei da estreia do João Paulo, não. Não gostei mesmo, tá? O Luiz bota aqui, ó, no meio de campo, Jota e Pedrinho jogaram muito bem. Pô, o Jota conduziu o meio campo do Bahia, pô. Todas as bolas que o Jota pegava, cabeça erguida, jogando com tranquilidade. Gente, esses garotos estão ali o tempo inteiro. Esses meninos estão ali o tempo inteiro. Para quem quer ver. O tempo inteiro. Então, às vezes, a gente passa vergonha, aliás, a gente passa nervoso com algumas contratações sem necessidade, porque a base tá ali o tempo inteiro para tu olhar e observar. Basta você perder a porcaria do medo de botar o moleque para jogar. Bota o garoto para jogar, pô. Bota o menino para jogar, pô. O José Cosme, sem falar no Sidney, ia pro jogo, mas teve um desconforto. Ainda tem o Sidney, que eu acho que é um bom jogador também.
Olha quantos jogadores da base a gente já falou aqui, meus amigos. Já falamos do Jota, falamos do Del, falamos do Pedrinho, falamos do Juan Pablo, falamos do Fred, falamos agora do Sidney. 6, quase um time inteiro, quase mais do que a metade de um time. A base do Bahia é foda. Desculpa o palavrão. A base do Bahia é foda. E se a comissão técnica olhar com carinho para a base do Bahia, vai ver que ali tem jogadores que podem resolver o seu problema. Pode resolver o problema ali do Bahia. Tá? No meio de campo, Jota e Pedrinho jogaram muito bem. O Lucas Salvatore, e digo mais, Jonas, jogou bem hoje, jogou bem fora de suas características. Não jogou aberto como ponta. E mais, como centroavante. Concordo. O Juan Pablo, ele não jogou muito aberto. O movimento dele, Lucas, concordo contigo, o movimento do Juan Pablo é diferente do que ele está acostumado a fazer. Ele está acostumado a levar mais para fora, né? Apostar mais na velocidade, utilizar mais a linha de fundo, e hoje ele foi mais na diagonal e pisando um pouco mais na área, porque ele finaliza muito bem, então ele tem que fazer gol, ele tem que estar próximo do gol. Não adianta você querer empurrar o Juan Pablo para a ponta, que ali não vai arrumar nada, ele vai arrumar um escanteio, um lateral, mas se você empurrar ele para dentro da área, mais próximo do gol, a tendência é que ele seja um dos grandes artilheiros do Bahia na temporada, porque ele finaliza como poucos, tá? E detalhe, vendo o que está fazendo o Vasco da Gama com o Ryan, meu amigo Lucas, mais pra frente, não agora, mas mais pra frente, você botar o Juan Pablo com a força física que ele tem, sabe? Não é fácil de derrubar ele. Ele finaliza bem, bate bem na bola. Você botar ele como um 9 ali não é loucura, não. Não é loucura, não. No Vasco da Gama, o Ryan, ele joga muito parecido com o Juan Pablo. Só que ele trouxe ele um pouco mais pro meio. Cara, fazendo gol direto, decidindo jogos, porque ele tem velocidade, tem força física, tem finalização. Ele poderia ter ajudado muito mais o Bahia no passado, gente. Poderia ter ajudado muito mais o Bahia no passado. A gente vinha batendo aqui nessa tecla constantemente. Bota o garoto pra jogar, pô. Bota o garoto pra jogar. O Clóvis, ele costuma falar que é o cachorro com fome. Isso aí é um termo, né? Que a gente usa aqui no futebol. Que o cachorro com fome é aquele que, porra, irmão, ele vai fazer de tudo pra comer aquela carne. Então, quando você bota o Juan Pablo aqui no meio e fala assim, cara, joga aí. Ele vai entrar como se fosse o jogo da vida dele. Vai dar vida. Hoje não teve bola perdida pros garotos da base do Bahia, porra. Não teve bola perdida. O placar, em princípio, não foi o que todo mundo esperava mais tranquilidade, mas a questão física também faz muita diferença e fez a diferença. Essa é a verdade. Né? O Alfredo bota o goleiro sem ritmo, tá? E bota aqui o Del, vai ser o homem-gol aí do Bahia. Eu acho que também não vai demorar muito, não, cara. O Del é um baita jogador, tá? É um baita jogador. Será que esses garotos terão minutagem no Campeonato Brasileiro? Vou fazer uma campanha para esses garotos jogarem no Brasileirão. Eu venho batendo nessa tecla constantemente, Luiz. Constantemente, irmão. Constantemente eu venho pedindo isso, tá? Agora, também um recado para a torcida do Bahia. Os garotos vão errar, pô. Eles não vão jogar bem todos os jogos assim, né? Vai chegar o momento que eles não vão jogar bem. Vai ter um momento que um vai perder gol. Vai ter alguém que vai passar 2 jogos jogando mal. E aí é para ter paciência também. Da mesma forma que a gente elogia aqui, vai ter momentos de críticas. Mas não é por isso que o jogador deixou de ser um bom jogador. Então a gente tem que ter cuidado com as análises, tem que ter cuidado efetivamente. Enfim, não é um fenômeno, não se transformou num fenômeno, e também quando não jogar bem não é um bagre. É um jogador excelente que está num processo de maturação que vai ter nuances positivas e vai ter nuances negativas, tá? O Darlan Moreno, ele bota aqui, ó. O Luiz Gustavo é brincadeira, o Jota é o cara do meio campo e o trio RDC é nível Europa. Eles jogam muito. E o Filhote, ele bota aqui, David Martins vai longe, hein? Pivete tem vontade e visão quando se acostumar. E o José ainda completa que tem mais um Roger Gabriel num jogo contra o Sport, deu uma assistência pro Ratão fazer o segundo gol. Cara, olha quantos jogadores da base a gente já citou aqui, pô. Quantos jogadores da base a gente já citou. Olha quanto que o Bahia teria economizado se pelo menos 3 desses aqui ele tivesse oportunidade. Na moral, 3 desses aí. Então, repito, falei 10 mil vezes aqui e vou voltar a repetir para vocês. Às vezes, a resolução do problema está aqui na base. Às vezes, a resolução do problema está aqui do lado e a gente não está vendo. Por que não tem aquela parada? Pô, de repente, uma parada que é fabricada aqui no Brasil é muito melhor daquela que vem de fora, mas só que aquela vem de fora. Então, a gente tem a mania de valorizar aquilo que vem de fora. Mas, de repente, aquilo que está aqui do nosso lado, que a gente não está valorizando tanto, tem uma qualidade muito melhor e vai nos ajudar muito mais do que aquela que vem de fora. E a gente não dá valor porque tá aqui, tá fácil. Tá muito fácil, tá barato, tá aqui fácil. A gente quer o difícil, a gente quer o que vem de fora. Tá? A gente quer, enfim, o que vem da Europa. Né? O Pedro Augusto ainda lembra que tem aqui os moleques que estão, os pivetes que estão na copinha. Eu acho que o pessoal que tá na copinha ali, ô Pedro, ainda tá muito cru, né? Ainda tá muito, né? Ainda não tá muito maduro. Agora, esses moleques que entraram hoje aí já eram pra estar desde o ano passado.
Já não para estar desde o ano passado. Antônio Lima, meu parceiro, abraço para você. O Bahia precisa dar mais minutagem para os jogadores da base, concordo. O Lucas Salvatore, o Del tecnicamente é liso, o Cauê também, ainda tem o Lian. Não esqueçam do Lian, ainda tem o Lian. Cara, de bobeira aqui, a gente no mínimo, a gente citou 8 jogadores qualificados do Bahia. Qualificados. Aponta para mim qual base do futebol brasileiro que tem jogadores de base assim tão qualificados que foram. Todo mundo citou um jogador aqui. Agora já falaram do Lian, falaram do Fred, falaram do Sidney, falaram do Juan Pablo, do Del, do Jota. Qual time do futebol brasileiro que tem uma base assim, pô? De 8, 9, 10 jogadores que podem com tranquilidade jogar no profissional. Agora precisa ter um treinador, porra, que tenha culhão para botar o moleque para poder jogar. Ah, aqui não tá maduro, aqui não tá maduro. Você vai ver se ele tá maduro ou não no campo, jogando. A gente vai ver se ele tá maduro ou não no campo e jogando, porque tem gente que dá show na base e chega no profissional não consegue jogar. Dá um show na base, mas no profissional ele não consegue jogar. E tem gente que não joga nada na base, quando entra no profissional, no bavi da vida, joga pra cacete. Então bota o menino pra jogar, porra. Bota os moleques pra poder jogar. Tá bom? Bota os moleques pra poder jogar. Vamos lá. Pedrinho joga muito e o Bahia é beatbox. Abraço pra você, ele bota. Ainda tem o Sidney, que sentiu. É verdade, a gente citou aqui beatbox. Tá? A gente citou aqui. Tá? O Lucas Salvatore tá doido, pô. Acho que de bobeira o Ademir não tem mais técnica. O Lian e o Lian é diferente. Aconselho a ver um vídeo dele. Não, eu conheço, eu tenho acompanhado. O Bahia tem na base aí, no mínimo, uns 5 jogadores diferenciados. Diferenciados. Então, vai começar várias competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil. Esses moleques precisam jogar. Agora, o que me preocupa, e vocês já sabem, que eu não sou um grande fã do trabalho do Rogério Ceni, não é pelo que ele fez ou deixa de fazer no Bahia, desde muito tempo, tá? Mas o que me preocupa é que o Rogério Ceni não tem histórico de confiar na base. E aí o que acontece? Aí sai um Gabriel pro Santa Cruz, Vitinho vai pro Santa Cruz, aí daqui a pouco o Juan Pablo não consegue jogar e tá o empresário dele perturbando para ele ser negociado para ter minutagem em outro clube. Aí acontece um Jota que poderia tá ajudando aqui, né? Aí o Jota vai jogar onde? Lá no Criciúma. Enfim, meus amigos. Então, meus amigos, é isso. Sobre o jogo, efetivamente, um primeiro tempo muito bom, com muita movimentação, um primeiro tempo que eu gostei bastante. No segundo tempo, o Bahia caiu pra caramba, caiu muito de produção, eu acho que por questões físicas, mas o Bahia nunca perdeu, na minha concepção, nunca perdeu o controle do jogo. O Bahia sempre teve o controle da partida. Tá? E aí, quando viu que a coisa estava indo, que a vaca estava indo pro brejo, deram uma acelerada e fizeram o 4º gol e ganharam. É importante o Bahia iniciar a temporada com uma vitória. É importante dar esse primeiro passo. Mais uma vez, eu repito, o campeonato baiano, para mim, está muito pequeno pro Bahia. Muito pequeno. Tá? E eu sei que o torcedor, caso o Bahia não jogue bem o Campeonato Baiano, vai criticar. Eu também vou criticar, porque nenhum desses times aí, nem o Vitória, nenhum desses times aí tem o investimento, os jogadores, a qualidade que o Bahia tem. Então, esse Bahia que entrou em campo hoje tem que atropelar qualquer time do Campeonato Baiano. Eu posso até relevar um Bavi, porque é Bavi, é clássico, é um jogo diferente. Agora, contra o Jequié, contra o Itabuna, Jacuipense, tem que atropelar. Porque os caras estão aí, ó, muitos deles jogam bola e no dia seguinte eles têm que trabalhar, ou no mercado, ou sendo advogado, ou sendo bombeiro, sabe? Então é inadmissível um investimento tão grande que o Bahia faz, ou fez, né, e tomar sufoco do Jequié, da Jacuipense, do Itabuna ou de qualquer outro time. O Bahia é amplamente favorito. Se o Bahia botar para mim o time B para poder jogar o Campeonato Baiano, B, João Paulo, Fred, Luiz Gustavo, o Bahia é favorito para mim o Campeonato Baiano. Tá? E tem que ter em mente, torcedor, o Campeonato Baiano está pequeno pro Bahia. O Campeonato Baiano, nesse momento, é uma pré-temporada de luxo para o tricolor baiano. Porque o foco do Bahia na temporada é muito maior do que o Campeonato Baiano, tá? O Adriano Santos bota o Rezende com esse time sub-20 não conseguiu jogar, já deu para ele. Cara, de 2 uma, se ele não conseguiu jogar com o time sub-20, esquece, né? Ou senão o Rogério Ceni acha que ele é profissional, tem que ser poupado, porque ele vai render muito mais ele jogando no profissional. O Bahia Beatbox. Jonas, você não acha que o Grupo City deu um passo atrás no uso da base, vendo a dificuldade do Campeonato Brasileiro? Vide a primeira escolha deles por Renato Paiva como técnico, era com esse intuito? Eu acho que não, cara. Eu acho que quem define é a comissão técnica, né?
Acho que quem define é a comissão técnica. Jonas, uma coisa é certa, o pessoal do Grupo City acha que deu uma chamada no Ceni para usar os garotos da base. Isso eu tenho certeza. Para ele chamar para o profissional muito desses garotos. Eu espero que isso tenha acontecido. Tá? Eu espero, porque, repito, não é característica, ele não tem histórico de usar garotos da base. Então, meus amigos, vitória, triunfo importante, né? Alguém tem que voltar a me acostumar a falar triunfo importante. Aí do Bahia começa a temporada com o pé direito e deixou uma amostra para todo mundo de que tem garotos na base que podem fazer diferença. Tem garotos na base que efetivamente podem ser a resolução dos problemas do elenco do Bahia. Vou falar aqui baixinho. Se deixar o Del, o Del vai sentar o William José no banco que ele não sai mais. Tá? Olha, mas ele é muito novo. Se deixar o Del vai botar o William José para sentar ali no banco e ele não sai mais. Grava o que eu tô falando. Meus amigos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Lucas Salvatore está perguntando aqui uma coisa que eu também não sei a resposta. O Lucas Salvatore, que eu fiz essa pergunta constantemente. O porquê que o Jota foi emprestado, eu não entendo por que o Jota foi para o Criciúma. Até agora, eu realmente não entendi. Meus amigos, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, super pós-jogo, todos os jogos do Bahia. Assim que o jogo acabar, a gente entra ao vivo, trazendo tudo para vocês, o que aconteceu na partida. Forte abraço, saudações, tamo junto, valeu.